Olá, povo de Deus, terça-feira, 30 de maio de 2023, oitava semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 35, de 1 a 15, Marcos 10, de 28 a 31. Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha, e o que pratica beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar. O seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é aceitável, e sua memória não cairá no esquecimento. Honra ao Senhor com coração generoso e não regatees as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com semblante sereno e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez, e com generosidade, conforme as tuas posses. Porque Ele é um Deus retribuidor e te recompensará 7 vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes, Ele não os aceita, nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Eclesiástico vem de eclésia, ou seja, igreja. Portanto, este livro leva este nome devido ao seu uso oficial que a igreja realizava em contraposição à sinagoga judaica, que não a aceitava como palavra de Deus. Essa obra, escrita entre 190 e 180 a.C., por Jesus ben Sirac, chegou até nós graças à tradução grega feita pelo seu neto em 132 a.C. O autor ben Sirac faz uma defesa apaixonada da lei, leia-se Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, pois acredita que é a maneira de defender a identidade do povo de Israel frente aos ataques do Império Seleucida, lei assíria. Ele procura reavivar a memória e a consciência histórica do seu povo, a fim de mostrar sua identidade própria e o valor perene de suas tradições. Ben Sirac é simultaneamente um ritualista e um moralista, isto é, um homem apegado ao culto e apegado à lei, uma vez que vê o cumprimento da lei como culto a Deus. Podemos dizer que predomina nele o espírito do culto. Aquele que observa a lei faz numerosas oferendas, oferece sacrifício salutar, o que guarda os preceitos. Nos versículos seguintes, o autor sagrado documenta um profundo conhecimento dos diferentes atos de culto com que se honrava a Deus, e relaciona o compromisso ou santidade de vida com o rito de oferta no templo, antecipando e satisfazendo aquela exigência de unidade e comunhão da pessoa que Mateus afirmará de maneira categórica. Se fores, portanto, apresentar uma oferta sobre o altar, e ali te recordares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois volta para apresentar a tua oferta. Ao mesmo tempo, o autor sagrado apela para a generosidade nas ofertas ao Senhor, lembrando Êxodos 23:15.
ninguém se apresente diante de mim de mãos vazias, porque o Senhor retribuirá a dádiva, recompensar-te-á de tudo 7 vezes mais. O homem sábio experimentou repetidamente que, com Deus, nunca ficamos a perder. Marcos 10, 28, 31. Começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Nosso texto de hoje é mais bem entendido se levarmos em conta o que imediatamente antes dele está dito. Jesus, conversando com o homem rico, diz das dificuldades dos abastados entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados com o discurso de Jesus e perguntaram uns aos outros: sendo assim, quem pode ser salvo? Neste contexto, Pedro toma a palavra para tentar clarificar a confusão que se abatera sobre todos. Que será de nós que deixamos tudo e te seguimos? Jesus garante-lhe que Deus não se deixa vencer em generosidade. Acolherá a vida eterna àqueles que, deixando tudo, o seguem, mas também lhes permite usufruir desde já da riqueza dos seus dons e está com eles para os apoiar nas perseguições. Marcos faz uma lista detalhada dos bens de que os discípulos podem desde já usufruir e conclui com a máxima sobre os primeiros e os últimos no reino. Há que estar atento contra as falsas seguranças e empenhar-se num permanente esforço de conversão. Precisamos evitar a leitura fundamentalista destes textos que favorecem a teologia da retribuição ou da prosperidade. Hoje muitos reduzem estes textos ao ditado do pague o dízimo que Deus retribuirá. Nada mais falso ao texto bíblico que tal interpretação descontextualizada. Essa chamada teologia da prosperidade tem se configurado numa praga que engana os pobres e enriquece os falsários. Para entrar no reino é preciso mais que observar leis e regras. O reino é dom de Deus às pessoas e nele tudo deve ser partilhado entre todos. Isso significa repartir as riquezas em vista de uma igualdade, abolindo ideologias de meritocracia e retribuição. Então, o que acontece quando a gente deixa tudo para seguir a Jesus e continuar seu projeto? Encontra nova sociedade, embora em meio à perseguição, e já vive a certeza da plenitude que virá. Um beijo no seu coração.